Conta um Conto apresenta, de Fernando Pessoa. A Hora do Diabo. Narração: Marcelo Fávaro. Saíram da estação e, ao chegar à rua, ela viu com pasmo que estava na própria rua onde morava, a poucos passos de casa. Estacou, depois voltou-se para trás para exprimir esse pasmo ao companheiro, mas atrás dela não vinha ninguém. Estava a rua, lunar e deserta. Nem havia nela edifício que pudesse ser ou parecer ser uma estação de trem. Tonta, sonolenta, mas interiormente desperta e alarmada, foi até casa. Entrou, subiu. No andar de cima encontrou, ainda desperto, o marido. Lia no escritório e, quando ela entrou, depôs o livro. E então perguntou ele: "E ela? Correu tudo bem? O baile foi interessante." E acrescentou antes que ele perguntasse: "Uma das pessoas que estavam no baile trouxeram-me de automóvel até o princípio da rua. Não quis que eles viessem até a porta. Saí ali mesmo e insisti. Ah, que cansada que eu estou." E num gesto de grande cansaço, e esquecendo-se de um beijo, foi se deitar. Os seus sonhos adquiriram uma afeição estranha, pontuados com coisas inexplicáveis por qualquer experiência que se conheça. Pairou nela o desejo de grandes coisas, como de alguém que um dia foi separado, numa vida antes dessa, por sobre todas as idades da terra. E viu-se a deslocar por uma ponte de uma grande altura, de onde se vê todo o mundo. Embaixo, a uma distância mais que impossível, estavam, como astros espalhados, grandes manchas de luz, as cidades, sem dúvida, da terra. E uma figura de vermelho apareceu-lhe e apontou-lhes, dizendo: "São grandes as cidades do mundo. Aquela é Londres." E apontou uma na distância descida. "Aquela é Berlim." E apontou para outra. "E aquela ali é Paris." São manchas de luz na treva. E nós, nesta ponte, passamos alto sobre elas, incrédulos do mistério e do conhecimento. Que coisa tão pavorosa e tão bonita! Mas o que é tudo aquilo ali embaixo? Aquilo, minha senhora, é o mundo. Foi daqui que, por incumbência de Deus, tentei o seu filho Jesus. Mas não deu resultado, como eu já esperava, porque o filho era mais iniciado que o pai. E estava em contato direto com os superiores incógnitos da ordem. Foi uma provação, como se diz em linguagem iniciática. E o candidato portou-se admiravelmente. Eu não percebo. Foi daqui realmente que tentou o Cristo? Foi. Está claro que, onde agora está um vale imenso, estava então uma montanha. No abismo também há geologias. Aqui, onde estamos agora, era o cume. Que bem me lembro, o Filho do Homem repudiou-me desde além de Deus. Segui porque era o meu dever, o conselho e a ordem de Deus. Tentei-o com tudo quanto havia. Se tivesse seguido meu próprio conselho, ter-o-ia tentado com o que não pode haver. Talvez a história do mundo em geral e da religião cristã em particular tivessem sido diferentes, mas que podem contra a força do destino, supremo arquiteto de todos os mundos, o Deus que criou este, e que eu, porque o nega, o sustenta. Mas como é que se pode sustentar uma coisa por a negar? É a lei da vida, minha senhora. O corpo vive porque se desintegra, sem se desintegrar demais.
Se não se desintegrasse segundo a segundo, seria um mineral. A alma vive porque é perpetuamente tentada, ainda que resista. Tudo vive porque se opõe a qualquer coisa. Eu sou aquilo a que tudo se opõe. Mas se eu não existisse, nada existiria, porque não havia a que se opor. Como a pomba do meu discípulo Kant, que, voando bem no ar leve, julga que poderia voar melhor no vácuo. A música, o luar e os sonhos são as minhas armas mágicas, mas por música não deve entender-se só aquela que se toca, senão também aquela que fica eternamente por tocar. Por luar ainda não se deve supor que se fala só do que vem da lua e faz as árvores grandes perfis. Há outro luar que o mesmo sol não exclui e obscurece em pleno dia o que as coisas fingem ser. Só os sonhos são sempre o que são. É o lado de nós em que nascemos e em que somos sempre naturais e nossos. Mas, se o mundo é ação, como é que o sonho faz parte do mundo? É que o sonho, minha senhora, é uma ação que se tornou ideia e que por isso conserva a força do mundo e lhe repudia a matéria, que é o estar no espaço. Não é verdade que somos livres no sonho? Sim, mas é triste o acordar. O bom sonhador não acorda. E eu nunca acordei. Deus mesmo duvida que não durma. Já uma vez ele me disse... Ela olhou de sobressalto e teve subitamente medo, uma expressão do fundo de toda a alma que nunca sentira. Mas, afinal, quem é o senhor e por que está assim mascarado? Respondo só uma resposta às suas duas perguntas. Eu não estou mascarado. Como? Minha senhora, eu sou o diabo, sim, sou o diabo. Mas não me tema, nem se sobressalte. E num relance de terror extremo, onde boiava um prazer novo, ela reconheceu de repente que era verdade. Eu sou de fato o diabo. Não se assuste, porém, porque eu sou realmente o diabo e por isso não faço mal. Certos imitadores meus na terra e acima da terra são perigosos como todos os plagiários, porque não conhecem o segredo da minha maneira de ser. Shakespeare, que inspirei muitas vezes, fez-me justiça. Disse que eu era um cavalheiro. Por isso esteja descansada, minha senhora. Na minha companhia estás bem. Sou incapaz de uma palavra, de um gesto que ofenda uma senhora. Quando assim não fosse da minha própria natureza, obrigava-me o Shakespeare a sê-lo. Mas, realmente, não era preciso. Dato do princípio do mundo, sim, e desde então tenho sido sempre um ironista. Ora, como deve saber, todos os ironistas são inofensivos, exceto se querem usar da ironia para insinuar qualquer verdade. Ora, eu nunca pretendi dizer a verdade a ninguém, em parte porque nada serve, e em parte porque não a conheço. O meu irmão mais velho, Deus Todo-Poderoso, creio que também a não sabe. Isso, porém, são questões de família. Talvez não saiba por que é que a trouxe aqui, nesta viagem sem termo real nem propósito útil. Não foi como parecia que ia julgar, para violar ou atrair. Essas coisas sucedem na terra entre os animais, que incluem os homens. E parece que dão prazer, creio, segundo me dizem, de lá de baixo, até às vítimas.
De resto, não poderia. Essas coisas acontecem na Terra, porque os homens são animais. E na minha posição social do universo são impossíveis, não bem porque a moral seja melhor, mas porque nós, os anjos, não temos sexo. E essa é, neste caso pelo menos, a principal garantia, porque pode, pois, estar tranquila, porque a não desrespeitarei. Bem sei que há desrespeitos acessórios e inúteis, como os dos romancistas modernos e os da velhice, mas até esses me são negados, porque a minha falta de sexo data do princípio das coisas e nunca tive que pensar nisso. Dizem que muitas feiticeiras tiveram pactos comigo, mas é falso, porque, ainda que o não seja, porque o com que tiveram pacto foi com a própria imaginação, que em certo modo sou eu. Esteja, pois, tranquila, eu corrompo, é certo, porque faço imaginar, mas Deus é pior num sentido, pelo menos, porque criou o corpo corruptível, que é muito menos estético, e os sonhos, ao menos, não apodrecem, passam. Antes assim, não é verdade? É o que está significado no Arcano 18. Confesso que não conheço bem o tarô, porque ainda não consegui aprender os seus segredos com as muitas pessoas que há no mundo que o compreendem perfeitamente. 18? O meu marido tem o grau 18 da maçonaria. Da maçonaria não, de um rito da maçonaria. Mas apesar do que se tem dito, não tenho nada com a maçonaria. E muito menos com esse grau aí. Referia-me ao Arcano 18 do tarô, isto é, da chave de todo o universo, da qual, aliás, o meu entendimento é imperfeito, como é o da Cabala, da qual os doutores da doutrina secreta sabem muito mais do que eu. Mas deixemos isso, que é puramente jornalístico. Lembremos-nos de que eu sou o diabo. Sejamos, pois, diabólicos. Quantas vezes tem sonhado comigo? Que eu saiba, nunca, respondeu sorrindo Maria, fitando-os com os olhos muito abertos. Nunca pensou no príncipe encantado? No homem perfeito? No amante interminável? Nunca sentiu a pé de si mesmo em sonho o que acariciasse como ninguém acaricia, o que fosse seu, como se a incluísse em ele, o que fosse no mesmo tempo o pai, o marido, o filho, numa tripla sensação, que é só uma. Embora eu não compreenda bem, sim, creio que pensei assim e que senti assim. Custa um pouco a confessá-lo, sabe? Era eu. Sempre eu. Eu sou a serpente. Foi o papel que me distribuíram desde o princípio do mundo. Eu tenho que andar a tentar, mas bem entendido, num sentido figurado e frustrante, porque não vale tentar utilmente. Foram os gregos que, pela interposição da balança, fizeram 11 os 10 signos. Os signos primitivos do zodíaco foi a serpente que, pela interposição da crítica, tornou realmente 12 a década primitiva. Realmente, eu não percebo nada. Não percebe? Ouça, outros perceberão. As minhas melhores criações, o luar e a ironia. Não são coisas muito parecidas? Não, porque eu não sou parecido comigo mesmo. Esse vício é a minha virtude. É por isso que eu sou o diabo. E como se sente? Cansado. Principalmente cansado. Cansado de astros e de leis. E um pouco com vontade de ficar para fora do universo e recriar-me a sério com coisa nenhuma. Agora não há vácuo nem sem razão.
E eu lembro de coisas antigas, sim, muito antigas, nos reinos de Adão, que eram antes de Israel. Desses estive eu para ser rei, e hoje estou no exílio do que eu não tive. Nunca tive infância, nem adolescência, nem, portanto, idade viril a que chegasse. Sou o negativo absoluto, a encarnação do nada. O que se deseja e se não pode obter, o que se sonha porque não pode existir. Nisso está o meu reino nulo, e aí está assente o trono que me não foi dado. O que poderia ter sido, o que deveria ter havido, o que a lei ou a sorte não deram. Atirei-os às mãos cheias para a alma do homem, e ela perturbou-se de sentir a vida viva do que não existe. Eu sou o esquecimento de todos os deveres, a hesitação de todas as intenções. Os tristes e cansados da vida, depois de levantados da ilusão, erguem para mim os olhos, porque eu também, ao meu modo, sou a estrela brilhante da manhã. E há tanto tempo que eu sou. Estou tão cansado. A humanidade é pagã. Nunca qualquer religião a penetrou, nem está na alma do homem vulgar o poder crer na sobrevivência dessa mesma alma. O homem é um animal que desperta, sem que saiba onde nem para quê. Quando adora os deuses, adora-os como feitiços. A sua religião é uma bruxaria. Assim foi, assim é e assim será. As religiões são somente o que extravasa dos mistérios para a profanidade, e dela não é entendido, pois, por natureza, o não pode ser. As religiões são símbolos, e os homens tomam os símbolos não como vidas que são, mas como coisas que não podem ser. Propiciam a Júpiter como se ele existisse, nunca como se ele vivesse. Quando um sim torna sal, deita-se uma pitada, com a mão direita por cima do ombro esquerdo. Quando se ofende a Deus, rezam-se uns tantos Pai Nossos, Padre Nossos, Ave Maria. A alma continua pagã e Deus por exumar. Só os raros lhe puseram a acácia, a planta imortal do topo do túmulo, para que o levantassem dele quando a hora viesse. Mas esses são os que, por bem buscarem, foram eleitos para achá-lo. O homem não difere do animal, senão em saber que o não é. É a primeira luz, que não é mais que treva visível. É o começo, porque ver a treva é ter a luz dela. É o fim, porque é o saber, pela vista, que se nasceu cego. Assim o animal se torna homem pela ignorância que nele nasce. São eras sobre eras e tempos atrás de tempos. E não há mais que andar na circunferência de um círculo que tenha a verdade no ponto que está no centro. O princípio da ciência é sabermos que ignoramos. O princípio da ciência é sabermos que ignoramos. O mundo, que é onde estamos, a carne, que é o que somos, o diabo, que é o que desejamos. Esses três, na hora alta, mataram-no o mestre que estivemos para ser, e aquele segredo que ele tinha, para que nos convertêssemos nele. Esse segredo foi perdido. Também eu, minha senhora, sou a estrela brilhante da manhã. Era o antes que João falasse, porque há átomos antes de átomos e mistérios anteriores a todos os mistérios. Sorrio quando penso que sou Vênus em outro esquema de símbolos, mas o que importa? Todo esse universo, com o seu Deus e o seu diabo,
com o que há nele de homens e de coisas que eles veem. É um hieróglifo eternamente por decifrar. Eu sou, por mister, mestre da magia. Não sei, contudo, o que ela é. A mais alta iniciação acaba pela pergunta encarnada de se há qualquer coisa que exista. O mais alto amor é um grande sono, como aquele em que nos amamos de dormir. Às vezes eu mesmo, que devera ser um alto iniciado, pergunto ao que em mim é de além de Deus, se esses deuses todos e todos esses astros não serão mais que sonos de si mesmos, grandes esquecimentos do abismo. Não pasme de que eu assim fale. Sou naturalmente um poeta, porque sou a verdade falando por engano. E toda a minha vida, afinal, é um sistema especial de moral velado em alegoria, ilustrado por símbolos. Não, disse ela rindo, sempre há de haver uma religião verdadeira? Sim! Ou então são todas falsas. Minha senhora, todas as religiões são verdadeiras. Por mais opostas que pareçam entre si, são símbolos diferentes da mesma realidade. São como a mesma frase dita em várias línguas. De sorte que, se não entendem uns aos outros os que estão dizendo a mesma coisa, quando um pagão diz Júpiter e um cristão diz Deus, estão a pôr a mesma emoção em termos diversos da inteligência, estão a pensar diferentemente a mesma intuição. O repouso de um gato ao sol é a mesma coisa que a leitura de um livro. Um selvagem olha para a tormenta do mesmo modo que um judeu para Jeová. Um selvagem olha para o sol do mesmo modo que um cristão para Cristo. E por que, minha senhora? Por que trovão e Jeová, sol e cristão, são símbolos diversos da mesma coisa? Vivemos neste mundo de símbolos, no mesmo templo claro e obscura treva visível, por assim dizer, e cada símbolo é uma verdade substituível à verdade, até que o tempo e as circunstâncias restituam a verdadeira. Corrompo, mas ilumino. Eu sou, repito, a estrela brilhante da manhã. Frase, por sinal, que já foi 2 vezes aplicada, não sem critério ou entendimento, a outro que não pareci eu. O meu marido disse-me uma vez que Cristo era o símbolo do sol. Sim, minha senhora. E por que não será verdade o contrário? Que o sol é o símbolo de Cristo. Mas o senhor vira tudo do avesso. É o meu dever, minha senhora. Não sou, como disse Goethe, o espírito que nega, mas o espírito que contraria. Contrariar é feio. Contrariar atos, sim. Contrariar ideias, não. E por quê? Porque contrariar atos, por maus que sejam, é estorvar o giro do mundo, que é a ação. Mas contrariar ideias é fazer com que nos abandonem e se caia no desalento. E ai no sonho, e aí no sonho, e portanto se pertence ao mundo. Ah, minha senhora, com respeito ao que sucede nesse mundo, 3 teorias distintas: que tudo é obra do acaso, que tudo é obra de Deus e que tudo é obra de várias coisas combinadas ou entrecruzadas. Pensamos em geral em termos da nossa sensibilidade, e por isso tudo se nos volve num problema do bem e do mal. Há muito que eu mesmo sofro grandes calúnias por causa dessa interpretação. Parece não ter ainda ocorrido a ninguém que as relações entre as coisas, supondo que haja coisas, e relações são complicadas demais para que algum Deus ou algum diabo as explique, ou ambos as expliquem. Eu sou o mestre lunar de todos os sonhos, o músico solene de todos os silêncios. Lembra-se do que tem pensado quando, sozinha,
está ante uma grande paisagem de arvoredos e de luar? Não se lembra porque pensou em mim, e devo dizer-lhe, verdadeiramente não existo. Se existe qualquer coisa, não sei. As aspirações vagas, os desejos fúteis, os tédios do vulgar, ainda quando o amamos, os aborrecimentos do que não aborrece, tudo isso é obra minha, nascida de quando, deitado à margem de grandes rios do abismo, penso que também não sei nada. E então o meu pensamento desce, eflúvio vago, às almas dos homens, e eles sentem-se diferentes de si mesmos. Sou o eterno diferente, o eterno adiado, o supérfluo do abismo. Fiquei fora da criação, eu sou o Deus dos mundos que foram antes do mundo, os reis de Adão que reinaram o mal antes de Israel. A minha presença nesse mundo é a de quem não foi convidado. Eu trago comigo memórias de coisas que não chegaram a ser, mas que estiveram para ser. E então, face não via face, e não havia equilíbrio. A verdade, porém, é que eu não existo, nem eu, nem outra coisa qualquer. Todo esse universo e todos os outros universos, com seus diversos criadores e os seus diversos satãs mais ou menos perfeitos e adestrados, são vácuos dentro do vácuo, nadas que giram, satélites na órbita inútil de coisa nenhuma. Tudo isso, não estou falando consigo, mas com o seu filho. Mas eu não tenho filho, isso é, vou tê-lo daqui a 6 meses, se Deus quiser. É com ele que estou falando. Daqui a 6 meses? 6 meses de quê? De quê? 6 meses. 6 meses solares? Ah, sim, mas a gravidez vai por meses lunares. E eu mesmo não posso contar senão por meses de lua, que é minha filha, isto é, a minha cara vista nas águas do caos. Com a gravidez e todas as porcarias da terra, não tenho nada a ver. Nem sei por que graça me foram medir essas coisas pelas leis da lua que forneci, porque não me arranjaram outra bitola. Para que é que o onipotente precisava do meu trabalho? Desde o princípio do mundo que me insultam e me caluniam. Os mesmos poetas por natureza, meus amigos que me defendem, não têm defendido bem. O inglês chamado Milton fez-me perder, com parceiros meus, uma batalha indefinida que nunca se travou. O outro, o alemão Goethe, deu-me um papel de alcoviteiro numa tragédia de aldeia. Mas eu não sou o que pensam, as igrejas me abominam, os crentes tremem do meu nome, mas eu tenho, quer queira ou não, um papel no mundo. Nem sou o revoltado contra Deus, nem o espírito que nega, eu sou o Deus da imaginação, perdido porque não crio. É por mim que, quando criança, sonhaste aqueles sonhos que são brinquedos. É por mim que, quando mulher, já tiveste a abraçar-te de noite os príncipes e os dominadores que dormem no fundo desses sonhos. Eu sou o espírito que cria sem criar, cuja voz é um fumo, cuja alma é um erro. Deus criou-me para que eu o imitasse de noite. Ele é o sol, eu sou a lua. A minha luz paira sobre tudo quanto é fútil ou findo, fogo fátuo, margem de rio, pântanos ou sombras. Que homem pousou sobre os teus seios aquela mão que foi minha? Que beijo te deram que fosse igual ao meu? Quando, nas grandes tardes quentes, sonhavas tanto que sonhavas de sonhar, não viste passar no fundo dos seus sonhos uma figura velada e rápida, a que te daria toda a felicidade, a que te beijaria indefinitivamente? Era eu, sou aquele que sempre procuraste e que nunca poderás achar. Talvez no fundo imenso do abismo, Deus mesmo me busque para que eu o complete, mas a maldição do Deus mais velho, o Saturno de Jeová, paira sobre ele e sobre mim. Separa-nos,
quando nos deveria unir para que a vida e o que desejamos dela fossem uma só coisa. O anel que usas e amas, a alegria de um pensamento vago, o sentires que está bem ao espelho, em que te vês e não te iludas. Não és tu, sou eu. Sou eu que ato bem todos os laços com que as coisas se decoram, que disponho certas as cores com que as coisas se ornam. De tudo quanto não vale a pena ser, faço eu meu domínio e meu império. Senhor absoluto do interstício e do intermédio, do que na vida não é vida. Como a noite é o meu reino, o sonho é o meu domínio. O que não tem peso nem medida, isso é meu. Os problemas que atormentam os homens são os mesmos problemas que atormentam os deuses. O que está embaixo é como o que está em cima, disse Hermes 3 vezes a máximo, que, como todos os fundadores de religiões, se lembrou de tudo, menos de existir. Quantas vezes Deus me disse, citando Antero de Quental, ai de mim, e quem sou eu? Tudo é símbolo e atraso. E nós, os que somos deuses, não temos mais que um grau mais alto numa ordem, cujos superiores incógnitos não sabemos quem sejam. Deus é o segundo na ordem manifesta, e não me dizem quem é o chefe da ordem. O único que conhece, se conhece os chefes secretos. Quantas vezes Deus me disse, meu irmão, não sei quem sou. Tendes a vantagem de serdes homens, e creio, às vezes, no fundo do meu cansaço de todos os abismos, que mais vale a calma e a paz de uma noite da família à lareira, que toda essa metafísica dos mistérios a que nós, os deuses e os anjos, estamos condenados por substância. Quando às vezes me debruço sobre o mundo, vejo ao longe, indo do porto ou voltando a ele, as velas dos barcos dos pescadores, e o meu coração tem saudades imaginárias da terra onde nunca esteve. Felizes os que dormem, na sua vida animal, um sistema peculiar de alma, velado em poesia e ilustrado por palavras. Essa conversa tem sido interessantíssima. Essa conversa, minha senhora? Mas essa conversa, embora talvez o fato mais importante da sua vida nunca verdadeiramente se deu, em primeiro lugar é bem sabido que eu não existo, tá? Em segundo lugar, como estão concordes os teólogos, que me chamam diabo, e livres pensadores, que me chamam reação, nenhuma conversa minha pode ter interesse. Sou um pobre mito, minha senhora, e o que é pior, um mito inofensivo. Consola-me só o fato, gente. Consola-me só o fato de que o universo, sim, esta coisa cheia de várias formas de luzes e de vidas, é um mito também. Dizem-me que todas essas coisas podem ser esclarecidas à luz da cabala e da filosofia, mas são esses assuntos de que eu nada sei. E Deus, a quem uma vez falei deles, disse-me que também os não compreendia bem, pois que eram pertença exclusiva em seus arcanos dos grandes iniciados da terra, que pelo que tenho lido nos livros e jornais, são e têm sido abundantes. Aqui, nessas esferas superiores, de onde se criou e transformou o mundo, nós, para lhe dizer a verdade, não percebemos nada. Debruço-me, às vezes, sobre a terra vasta, deitado à margem do meu planalto, sobre tudo o planalto da montanha de Eredon, como já lhe ouvi chamar, e cada vez que eu me debruço, vejo religiões novas, novas grandes iniciações, novas formas, todas contraditórias, da verdade eterna, que nem Deus conhece. Confesso-lhe que eu estou cansado do universo. Tanto Deus como eu, de bom grado, dormiríamos um sono, que nos libertasse dos cargos transcendentes que não sabemos como fomos investidos.
Tudo é muito mais misterioso do que se julga. E tudo isso aqui, Deus, o universo e eu, é apenas um recanto mentiroso da verdade inatingível. Olha, não imagino quanto apreciei a sua conversa, viu? Nunca ouvi ninguém falar assim. Tinham saído para a rua, cheia de luar, na qual ela não reparara. Ela calou-se um momento. Mas sabe, é curioso realmente, e no fim de tudo o que eu sinto? O quê? Perguntou o diabo. Ela voltou para ele, os olhos subitamente marejados. Eu sinto uma grande pena de si. Uma expressão de angústia, como ninguém julgaria que pudesse haver, passou pelo rosto e pelos olhos do homem vermelho. Deixou cair súbito o braço que enlaçava o dela. Parou. Ela deu uns passos constrangida, depois voltou-se para trás para dizer qualquer coisa, não sabia o quê, porque nada percebera para se desculpar da mágoa que viu, que causara. Ela ficou atônita, ela estava sozinha. Sim, era a rua dela, o topo da rua. Mas além dela não havia ninguém ali. O luar batia claríssimo. Não saía, não na saída do funicular, mas nas duas portas fechadas da serralharia de sempre. Não, além dela não estava ali ninguém. Era a rua de dia vista à noite. Em vez do sol, o luar. Mais nada. Um luar normal, muito claro, que deixava naturais as casas e as ruas. O luar de sempre. E ela avançou para casa. Eu vim com pessoas conhecidas, como vinham para os mesmos lados. E como vieste, a pé? Não, eu vim de automóvel. Essa é boa. Não ouvi. Não até a porta, disse ela sem hesitação. Passaram ali na esquina. E eu pedi que não me trouxesse até aqui porque, bem, eu queria andar esse bocado de rua, com esse luar tão lindo. E está lindo, olha. Eu vou me deitar. Boa noite, boa noite. E foi sorrindo, mas sem lhe dar o beijo do costume, que ninguém ao dar sabe se é costume ou se é beijo. Nenhum deles reparou que não se tinham beijado. A criança, um rapaz, que nasceu 6 meses depois, veio no decurso do tempo geral e do seu crescimento particular a revelar-se, quando já homem, muito inteligente, um talento, talvez um gênio, o que era talvez verdade, embora o dissessem alguns críticos. Um astrólogo que lhe fez o horóscopo disse-lhe que tinha câncer no ascendente e Saturno como signo. Diga uma coisa, mãe. Dizem que certas memórias maternas se podem transmitir aos filhos. E há uma coisa que constantemente me aparece em sonhos e que não posso relacionar com coisa alguma que me houvesse cedido. É uma memória de uma viagem estranha em que aparece um homem de vermelho e que fala muito. É primeiro um automóvel, depois um comboio. E nessa viagem em comboio passa-se sobre uma ponte altíssima que, puxa, parece dominar toda a terra. E depois há um abismo. E uma voz que diz muitas coisas, que se eu as ouvisse, talvez me dissessem a verdade. E depois sai-se à luz, isto é, ao luar, como se saíssemos de um subterrâneo. E é exatamente aqui, no fim da rua. É verdade. No fundo, ou o princípio de tudo, há uma espécie de baile, ou uma festa, em que esse homem de vermelho aparece. Maria depôs no colo a sua costura e, virando-se para sua amiga Antônia, disse: ora, isso tem graça. Está claro que aquilo nos comboios e automóveis e tudo mais é sonho, mas realmente é uma parte de verdade. Foi aquele baile no Clube Azul no Carnaval, aqui há muitos anos, sim, uns 5 ou 6 meses antes de este nascer. Lembras-te? Eu dancei com um rapaz qualquer vestido de Mefistófeles.
E depois vocês vieram trazer-me à casa no seu automóvel, e eu fiquei até no fim da rua, olha só, onde ele diz que saiu do abismo. Oh, querida, lembro-me perfeitamente. Nós queríamos vir até a porta de casa aqui, e tu não quiseste. Disseste que gostava de andar nesse bocadito ao luar. Isso mesmo, mas é engraçado, filho, que tu tenhas acertado com certas coisas que estou certa de que nunca te contei. É claro, não tem importância nenhuma. Que coisas curiosas são esses sonhos. Como é que se poderia arranjar assim uma história em que há coisas verdadeiras e a própria pessoa não podia adivinhar, e tantos grandes disparates como o comboio e a ponte? Ingrata humanidade. Assim se agradeceu ao diabo. Fim do conto. Espetacular conto de Fernando Pessoa. Simplesmente, eu tenho para mim que o Fernando Pessoa é um ET. Não, só pode ser. O cara escrever desse jeito. Fora, isso sem entrar nos heterônimos dele. Eu acho que nem o Espiritismo explica. Aliás, ele é uma das personalidades que mais tem livros falando sobre ele. São mais de 1000 livros, pelo que eu li numa reportagem aí, que falam da vida de Fernando Pessoa, tentando entender. É por isso que eu tenho medo desses cursos de escritor. Imagina o Fernando Pessoa se ele tivesse feito um curso de escritor. Ele é fora da linha, completamente fora da linha, fora da casinha, fora do universo. E muita coisa que... O que eu entendi, claro que eu não consegui entender tudo, eu vou ter que ouvir esse conto novamente umas 10 vezes. Tem muitas referências literárias, filosóficas, religiosas. Então, o que eu entendi, eu concordei completamente com ele. Não tinha lido antes, estou lendo agora enquanto estou gravando. Fernando Pessoa, gente. Tudo que se fala dele é pouco ainda. Você, quando tiver a oportunidade de conhecê-lo, a obra dele, não só o Mensagem, mas toda a obra heterônima dele. Eu não tinha lido nenhum conto do Fernando Pessoa, apenas as coisas que eu trabalho na sala de aula com os meus alunos do 3º ano, modernismo, Ricardo Reis, o Caeiro, o Álvaro de Campos, mas, gente, isso aqui é fora da casinha completamente. É para explodir a cabeça mesmo. Então é isso. Até mais, pessoal.